Independente disso, o senhor estava me contando outro dia que ele não deveria ter sido rei, quer dizer, não era ele, o trono não era destinado a ele. Como é isso? O trono, na verdade, seria do seu irmão. Mais velho? Mais velho, o primogênito, que falece. Né? Quando isso? Ele falece ainda jovem, né? E, portanto, já pegando o Dom João num estado mais maduro da sua existência. Mas eu gostaria de retomar isso que você nos coloca desde o início e que se refere ao filme. Né? Eu tenho muito respeito por essas iniciativas novas do cinema brasileiro, por essa retomada do cinema brasileiro e, sem dúvida nenhuma, o trabalho da Carla Camurati é de um enorme esforço para poder retomar a indústria cinematográfica no Brasil. Ela até escolhe alguns ângulos interessantes, como o de fazer uma narrativa externa, como se alguém da Inglaterra, melhor da Escócia, estivesse narrando aqueles acontecimentos em torno da Dona Carlota passados aqui nos trópicos. Mas ela perdeu a oportunidade de se encontrar com a Carlota verdadeira, né? Que não era apenas uma mulher ambiciosa, mas que era uma mulher culta, uma mulher inteligente, uma mulher antenada para as transformações políticas do seu tempo, que disputa o poder no seu tempo, que pensou em ser rainha do Prata, né? Imperatriz do Prata, e que teve uma correspondência política internacional fabulosa. E a própria figura do Dom João, ela perdeu a oportunidade de narrar um dos grandes feitos da história do Ocidente, que é quando um rei salva a dinastia, salva a Casa de Bragança, mas não apenas a Casa de Bragança para as figuras reais. Ele salva, na verdade, para um projeto político de construção de um grande império na América. E projeto, como a professora Vera Toste já adiantou, vinha sendo pensado há muito tempo. Os conselheiros de Dom João já recomendavam há muito tempo, como Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o futuro Conde de Linhares, como o Marquês de Alorna, de que ele se preparasse para vir com a família real para o Brasil, para reinar a partir do Império na América. Quer dizer, isso é um grande feito de civilização, isso é um grande feito, ele traz para cá a Biblioteca Real. Ninguém sai corrido de uma invasão estrangeira, né, trazendo uma biblioteca inteira, né, trazendo obras de arte, trazendo mobiliário. Quer dizer, há aí uma intencionalidade. E o Rio de Janeiro, ele poderia não ter feito nada aqui nos anos que ficou, mas fez muito para o Rio de Janeiro. Ele poderia ser considerado um benfeitor do Rio de Janeiro, professora? Sim, embora algumas coisas que ele fez foram no sentido de atender à corte portuguesa que chegava, tal como a lei das aposentadorias, que permitia que as pessoas, que os fidalgos portugueses, pegassem as casas que onde estavam os brasileiros, os inquilinos e proprietários tinham que se mudar e ceder a casa aos outros, aos portugueses. Mas essa lei foi revogada somente em 1818. Mas ele fez muita coisa interessante, sim, porque ele, em primeiro lugar, no que tange aos marcos espaciais representativos do poder, houve uma espécie de escala ascendente que atingiu seu ponto culminante com a vinda de Dom João. Por exemplo, o paço, que era paço, tinha sido paço dos governadores, depois paço dos vice-reis, tornou-se paço real, quer dizer, foi o ponto culminante desse tipo de edificação. E ele fez também, ele tinha um gosto pelos sítios pitorescos, pelos arredores da cidade, e ele fez muitas visitas a Paquetá, a gente vai até mostrar a Paquetá. Ele teve esse mérito de uma inteligência da sensibilidade, ou uma sensibilidade inteligente, digamos assim. Porque isso era uma coisa rara, quer dizer, uma pessoa se encantar por uma cidade como o Rio de Janeiro, essa coisa mais selvagem, mais tropical, não era do gosto europeu isso? Não, era também, e havia sempre muitas críticas, inclusive quanto à questão da saúde, a questão da urbanização, mas realmente houve um denominador comum de encanto, mas sendo ele a autoridade que era, o fato dele se encantar e dele visitar esses lugares permitiu que a cidade adquirisse essa periferia mais interessante, fossem conservados os lugares. E também, por exemplo, o caso do Paço de São Cristóvão, ele foi morar lá, quer dizer, há historiadores que dizem que aquilo demonstrava que o Rio não estava preparado para ser uma grande capital, o fato do Dom João ter preferido residir em São Cristóvão, apesar do físico mor dizer que ali havia muitos bons ares.
Mas, na verdade, foi uma solução nossa. Isso é que eu acho importante frisar. Nós não temos que ter as soluções que os outros acham que nós deveríamos ter. Houve uma solução nossa aí. A cidade cresceu na direção de São Cristóvão. Em vez do palácio ser construído na cidade, a cidade cresceu na direção do palácio. Foi uma solução muito boa. Também é interessante que você mesmo colocou, Vera, no início, que era uma população que, de repente, recebeu uma população extra bastante grande. E houve uma preferência muito grande, sobretudo dos estrangeiros que vieram com as embaixadas a partir daí, de morar nos arredores da cidade. E com isso uma expansão urbana, não é, Raquel? Muito acentuada para regiões onde essas pessoas vão procurar construir as suas residências em chácaras, em espaços maiores do que aquele que o centro da cidade facilitava. Mesmo porque fora daquele centro você tinha uma condição de ar, não só pela questão atmosférica, mas mesmo pela uma questão de higiene urbana, que no centro não era ainda o saneamento bom, o que provocava... Mas ele fez alguma coisa em relação ao saneamento do Rio de Janeiro? Ele toma medidas, né, em relação à própria aeração, a situação das ruas, com a retirada das gelosias, com a retirada daquilo que daria um aspecto orientalista, não é, à cidade. Ele tem essa preocupação. Agora, eu queria retomar uma coisa dessa relação dele com a cidade, que é a atitude do passeador, né, e que é revelada, ou que é valorizada pelo Afonso Henriques de Lima Barreto. Quer dizer, o nosso grande escritor, crítico radical da burguesia republicana, e que dedica ao Lima Barreto páginas extremamente delicadas e comparando-o, inclusive, com os administradores coloniais, né, mostrando como ele era uma pessoa que, na verdade, se espalha pela cidade, ele passeia pela cidade, pelos arredores da cidade, valoriza o espaço onde está e até se cura, não é, da sua depressão. Não é? Ele tinha uma depressão? Profunda, não é? Profunda, que o leva em Lisboa a se refugiar em Mafra, a sair da corte. Não é? E Lima Barreto diz que não havia uma parte do Rio de Janeiro que não tivesse ficado marcada pela presença do rei, não é? Por esse rei generoso. Ele gostou daqui, na verdade, ele acabou muito apaixonado pelo Rio de Janeiro. Apaixonado. E medidas também urbanas foram tomadas logo de princípio, até pelo próprio departamento de polícia, como é que era o nome? A Intendência Geral de Polícia, que também cuidava disso, para que as ruas fossem alargadas e que se criassem praças arborizadas, para poder dar uma ventilação melhor à cidade. E as casas também foram sugeridas que passassem a ter 2 andares e que se tirassem as rótulas, o tipo de janela que vinha do período colonial, que algumas imagens de Debré ainda mostram, para que a cidade ganhasse realmente os feitios de uma cidade capital de um reino, e não mais uma colônia. Quando a gente voltar do intervalo, a senhora me explica o que é rótula. No próximo bloco, nós vamos ver um pouco da evolução da cidade depois da chegada da família real. Um minuto só.